Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse encontro é para os pais de pré-2 e primeiro ano. Eu estou dando um tempinho para aguardar aí a chegada das famílias que estão saindo da reunião da direção. E a gente vai usar ali o chat para vocês colocarem dúvidas. Conforme a gente for apresentando a reunião, vocês podem colocando ali as dúvidas de vocês. Meu nome é Janaína, eu sou coordenadora pedagógica da Unidade Tijuca, e a minha parceira que está aí ao lado, a Cecília, é orientadora educacional da Unidade Itaiangá. Então, a gente vai falar especificamente sobre o trabalho do pré-2 e do primeiro ano. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, gente. Antes, acho que é importante a gente falar, né, Jana, se por acaso ficar alguma dúvida aqui da reunião de hoje, vocês podem mandar um e-mail para passar aqui para vocês daqui a pouco na base, um e-mail de contato para a gente tirar alguma dúvida que fique. E eu vou contar um pouquinho da história do colégio. Vocês conheceram na reunião anterior os diretores, né? Conheceram a Regina. A Regina é quem pensou e sonhou com essa escola muito antes dela acontecer. A Regina, já há mais de 40 anos, quando ela trabalhava numa escola pública, ela começou a se inquietar e se questionar o formato de escola que existia naquela época, que ela conhecia, que ela trabalhava, enfim, que ela via aí pelas redondezas, e começou a sonhar com uma escola diferente, com uma escola que tivesse formação integral, uma escola que se preocupasse com o emocional da criança, já entendendo há mais de 40 anos, ela já sabia, já reconhecia a importância da inteligência emocional, né, da saúde emocional na formação das pessoas, na formação dessas crianças, né, que vão se tornar cidadãos depois da vida adulta. É uma escola que se preocupasse com o meio ambiente, que formasse pessoas com pensamento crítico, que tivesse uma aprendizagem investigativa e que tivesse a criança no centro desse processo de aprendizagem. A gente conhece, a maioria de nós, né, foi educado em escolas em que o professor é o centro do processo de aprendizagem, que o ensino parte do professor para o aluno, né? O professor lá na frente da sala, diante de todo mundo, expondo o conhecimento dele, e a criança simplesmente absorvendo aquele conhecimento, às vezes sem experimentar, sem investigar, sem poder questionar e trazer a bagagem que ela tem de vida. E isso tudo gerava muita inquietude na Regina, não fazia sentido, não era aquilo que ela acreditava como uma educação. E no dia 12 de abril de 1973, é isso, Jana? Me ajuda. Ela foi presenteada. Boa noite, Natália, tem gente dando boa noite aqui, tem gente chegando. Ela foi presenteada pelos pais com MOP. E aí ela pôde, então, realizar o sonho dela de fazer acontecer, de verdade, essa escola que ela sempre sonhou trabalhar, né? Sempre sonhou que existisse, especialmente com essa intenção de formar pessoas mais completas, né? Que não fosse apenas um lugar de ensino-aprendizagem, uma aprendizagem sem significado, uma aprendizagem vazia, né? Assim, ela queria um lugar com uma aprendizagem significativa, formar pesquisadores, formar investigadores, pessoas que questionassem, né? Quando a gente fala de pensamento crítico, são pessoas que são muito conscientes do seu papel no mundo, no quanto que a sua ação individual impacta no coletivo. E aí o MOP nasceu de toda essa ideologia linda que tanto me emociona e me fez, inclusive, querer fazer parte dessa equipe. Então, desde sempre, acho importante frisar, né, quando a gente fala de emocional, então, esse trabalho que hoje em dia muitas escolas já falam, e que bom que hoje em dia descobriu-se, né, o papel, a importância de trabalhar a emoção da criança, as habilidades de vida, as competências socioemocionais. Esse trabalho já era feito lá no início do MOP, há 47, quase 48 anos atrás. Antes, o trabalho era feito
a partir de desenhos, né, da Turma da Mônica, de músicas, aproveitava-se uma história para, então, trabalhar alguma atividade, ou então alguma matéria do jornal, alguma atividade, algum momento histórico, né, algum acontecimento importante daquele dia, daquela semana, era trazido para a sala de aula para levar os alunos a refletirem, a pensarem uma ação, né, para a gente falar de meio ambiente, falar das queimadas, de que maneira a gente pode contribuir para isso. Então, já naquela época, isso era trazido para dentro do ambiente escolar e era oferecido e colocado, né, à disposição das crianças para que ela, porque a gente no MAP sempre acreditou na criança como um ser que pensa, um ser que investiga, que é capaz de ter resoluções de problemas às vezes muito melhores do que a gente, e aí quando a gente oferece essas oportunidades para a criança, ela já vai ensaiando esse papel dela de cidadão. Bom, acho que eu consegui, eu fiz um resuminho aqui da história do MOP. Isso fala muito sobre tudo que a gente vai apresentar. A gente achou importante enfatizar e falar mais um pouquinho sobre essa questão ideológica, né, do MOP, que é a base, que são os pilares do colégio, porque isso norteia todo o trabalho do nosso dia a dia. E eu acho que para quem está chegando, nada melhor do que se apropriar dessa história para se emocionar junto com a gente, né? Porque eu acho que o nosso trabalho diariamente emociona a gente e emociona as famílias. Então, vou deixar a Jana contar um pouquinho do trabalho no dia a dia e a gente vai se complementando aqui. Então, a Cecília contou direitinho a história do MOP, eu acho que ela realmente se encantou. E quando conheceu, eu estou no MOP há 30 anos já, entrei no MOP como auxiliar de maternal, então eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da escola, que também me encantou quando eu conheci, né, em 1990, e falar sobre tudo isso, de repente, pode não ficar concreto para vocês, de como que acontece, literalmente, o trabalho. Como é que vocês fazem, como é que a gente, né? Como é que a gente faz com que a criança vire um pesquisador, né? Como é que a criança vai se apropriar disso? Como é que ela vai virar protagonista da sua própria aprendizagem? Como que isso tudo acontece, né? E aí, ficou aí para mim trazer um pouquinho de como a gente faz isso, né? E dizer para vocês que esse trabalho, ele não começa, ninguém começa a ser um pesquisador, ninguém passa a ser autônomo e protagonista da sua própria história depois que cresce. Isso realmente começa na primeira infância, lá com os pequenininhos, né? E quando eles chegam na pré-escola, é a fase dos porquês, né, pré-escola, primeiro ano, por sinal, é a faixa etária que eu mais curto, porque eu amo, sou apaixonada pela alfabetização, né, viver esse processo da leitura e da escrita. Então, essa fase é a fase do despertar, literalmente, da curiosidade, e é através dessa curiosidade que deles já é natural, mas ela precisa dessa mediação para ela ser cada vez mais instigada e para que essas crianças possam olhar para o seu entorno, ver o que tem à sua volta. O MOP escolheu trabalhar com projetos. Por que projetos, né? O trabalho com projetos, ele traz vida para a escola, né? O projeto, ele é uma metodologia destinada a dar vida a esse conteúdo, trazer à escola um espaço mais atraente. E nesse processo é que as crianças expandem seus conhecimentos através de vivências, de experiências, né? E se mostram, assim, envolvidas na pesquisa, tornando, assim, protagonista não só da sua própria história, mas da mudança do mundo, da transformação do mundo. E como acontece isso? Então, a escola, ela trabalha com temas geradores. O desse ano é Oikos, a casa é sua, né? Por coincidência, foi o ano que a gente ficou em casa, né? Mais em casa. E agora a gente está fazendo a retomada gradativa, mas foi o ano da casa, literalmente. Foi uma grande coincidência. E foi muito bom, porque a gente pôde se envolver mais ainda com a história da casa, do valor da nossa casa. E ano passado a gente trabalhou com um projeto Que País é Esse?, onde a gente
valorizou muito a cultura brasileira. Eu estou trazendo um pouco do projeto ano passado, que vocês vão ver algumas fotos que trazem um pouquinho do que a gente viveu no ano passado também. Na pré-escola 2, por que tem 3 livros? Porque todos os nossos projetos, o tema gerador é o grande guarda-chuva da escola, né? Ele é um tema que todas as séries, do maternal, do berçário 2, até o ensino médio, vão desenvolver os seus projetos. Lógico, cada série de acordo com as especificidades, né, da sua faixa etária. No caso, a pré-escola e o primeiro ano, então aí os 3 livros, foi um livro para cada trimestre, um livro que era a alavanca desse projeto, que provocava o desejo da gente pesquisar os assuntos que eram tratados. E por que escolher literatura infantil? Porque a criança está no mundo do faz de conta, né? Então, através do mundo do faz de conta, a criança vive temas que são muito da realidade, só que de uma forma lúdica, de uma forma brincalhona, né? Então, a gente começou trazendo para o pré-2, Quero Nascer de Novo. Então, no primeiro trimestre, a gente falou muito da família, né? De como é esse nascimento, enfim. Então, as crianças tiraram toda a curiosidade sobre como era nascimento, desenvolvimento, enfim. Já o primeiro ano trabalhou com a Ilha do Vovô, e aí a gente trouxe a história de um avô muito apaixonado por um neto. Então, a gente trabalhou família, mas bastante esse olhar para o idoso, a importância desse idoso na família, né? Qual o valor desses avós? Então, a gente fez entrevista com avós, receitas de avós, enfim, valorizando muito a história, porque são os avós que têm a história da família. No segundo trimestre, já no pré-2, a gente trouxe João e o Pé de Feijão, primeiro com o objetivo de trazer os contos de fadas, porque a gente já estava vivendo a pandemia, né? E as crianças todas dentro de casa, trabalhando. Então, o faz de conta, ele tem uma função muito importante na educação infantil, e que depois vai ser também importante para o primeiro ano, para o processo de alfabetização, porque o faz de conta faz a criança viver questões difíceis da sociedade, só que de uma forma brincalhona, de uma forma divertida. Então, a criança ela se depara com grandes frustrações que são da vida, né? Enfim, pobreza, abandono, enfim. Então, muitas questões... Oi? O medo, a morte. Medo, exato, medo. Então, ela vai viver esses sentimentos que são da vida, só que de uma forma lúdica. E, ao mesmo tempo, por que ela é tão importante depois para o primeiro ano? Os contos de fadas, eles não podem ser abandonados. A tendência das escolas de hoje é viver muitos contos atuais, né? O Quero Nascer de Novo é um conto atual. Mas os contos de fadas, eles têm uma organização literária muito importante, com princípio, meio e fim muito marcado, que é fundamental na hora da criança alfabetizada escrever textos, né? Porque tem aquele princípio marcado, meio marcado e fim marcado. Um conto atual nem sempre tem um início marcante e, às vezes, não tem final, né? Fica para a imaginação. Então, na hora de produzir um texto, esse conto de fada ele vai ajudar a criança. E aí o João Pé de Feijão, ele traz experiências também com o solo. Então, as crianças plantaram em casa feijãozinho, observaram o crescimento, fizeram uma comparação com o crescimento vivenciado no primeiro trimestre, né, que era o desenvolvimento que a gente estava falando humano. E já na pré-escola, no primeiro ano, a gente trabalhou Apertado e Sem Espaço, que foi um livro que trouxe o valor da casa. É uma senhorinha que mora numa casa e vive reclamando da casa dela, que ela acha a casa dela chata, apertada, que não cabe nada, enfim. E aí entra um consultor aí para ela que manda vários animais da fazenda entrarem na casa dela. E aí a casa ficou realmente apertada e a gente, com isso, trabalhou de forma bem lúdica e divertida o valor da nossa casa. Como é importante, né, a gente valorizar o nosso lar, ainda mais agora que a gente entendeu literalmente isso, né? E agora, esses 2 livros, tanto do pré-2 quanto do primeiro ano, do último trimestre, eles têm um olhar mais macro sobre esse oikos, sobre essa casa, que é a Casa Planeta, né?
que é o quanto que a gente precisa cuidar do nosso planeta, preservar esse meio ambiente, e aí a gente traz as grandes discussões da sociedade aí, que estão bem vivas, né? As queimadas, o que está acontecendo com os animais que estão na floresta vivendo as queimadas, o que está acontecendo com a água, né? Enfim, então a gente traz, junto com os projetos, tudo que vem acontecendo na sociedade também. E a Cecília, eu vou convidar a Cecília para falar um pouquinho de um outro projeto que é muito significativo e costura todos os projetos pedagógicos envolvidos aí. Então, como eu falei, o MOP é movido por emoção, né? E como esse é um assunto que também me toca muito, vou falar mais um pouquinho com vocês sobre isso. Falando em projeto, eu vou contar um projeto que aconteceu ano passado, foi o fechamento de qualidade de vida, que é o nome da nossa disciplina, digamos assim, em que a gente trabalha as competências socioemocionais. Foi o fechamento do projeto do primeiro ano. Os alunos foram para o LETS. O LETS é uma sala em que eles podem colocar a mão na massa, trabalhar com material concreto, tem impressora a laser, enfim, tem muito material concreto, né, para eles construírem, fabricarem seus brinquedos e suas experiências. E eles construíram cada um o seu monstrinho dos sentimentos. Eles trabalharam o livro Tenho Monstros na Barriga, não é isso o nome, Jana? Esse foi um trabalho interdisciplinar da professora de literatura, contando Tenho Monstros na Barriga, na sala do LETS, que é um laboratório de educação e tecnologia. Esse laboratório, ele é a partir do primeiro ano, tá? Então, é para dar gostinho ao pessoal que é do pré-2, que está aí na nossa sala, porque ali tem materiais muito específicos que são de risco para as crianças da educação infantil, muito material de marcenaria, prego, porca, parafuso, enfim. Então, que são materiais que vão servir para as experiências, não que a educação infantil não viva o LETS, né? A educação infantil é mão na massa todo o tempo, mas esse espaço eles só usam na despedida do pré-2, na verdade. A última aula do pré-2 acontece no LETS. E aí, o fechamento desse projeto, cada um construiu o seu monstrinho. Então, para quem não conhece esse livro, é um livro que trabalha as emoções a partir dos monstrinhos das emoções, né? E cada um construiu o seu monstrinho que representasse a emoção que ele sentia que mais predominava ele. Então, com balão de gás e areia, eles customizaram, né? Montaram o seu monstrinho, customizaram e não contaram nem para os professores, nem para os pais o que aquele monstrinho representava, qual emoção esse monstrinho representava. E depois de algumas semanas, porque eles fizeram isso, e o ano correu, passou algumas semanas, no último dia de aula, no fechamento do ano, as crianças apresentaram aos seus pais as emoções. E aí emocionaram todo mundo, porque cada criança, até a Jana comentou, né, que comentou depois, antes aqui comigo, que a maioria das pessoas achou que os crianças iam falar de alegria, amor, e eles conseguiram realmente entender o que é emoção, né? O quanto que é legítimo a gente sentir todas essas emoções, inclusive a raiva, que foi que apareceu, o ciúme, a insegurança, também, claro que a alegria, o amor, mas a criança entender que ela pode sentir raiva, que está tudo bem sentir raiva, que ela só precisa aprender a elaborar essa emoção melhor. A gente ficou muito orgulhoso, né, das crianças. Os pais também conseguiram ouvir o filho falando sobre essa emoção, que às vezes até para a gente adulto é difícil de lidar, né, com a nossa própria raiva, imagina com a raiva do outro. E, enfim, foi um fechamento lindo em que a gente viu que as crianças do primeiro ano, né, fecharam essa educação infantil e essa primeira infância, conseguindo reconhecer, elaborar e trabalhar essas emoções, inclusive as emoções que são mais desafiadoras um pouquinho. Vou falar um pouquinho agora sobre o trabalho de competências socioemocionais também na prática, assim como a Jana falou dos projetos, como eles acontecem na prática, eu vou falar um pouquinho do nosso cotidiano na escola, como a gente trabalha efetivamente o socioemocional e as habilidades de vida. Bom, a educação infantil é um lugar rico de oportunidades para esse trabalho, né, das emoções. É o momento em que as crianças se relacionam. Ao longo desse processo todo da primeira infância, a criança se descobre um indivíduo, né, por volta dos 2 anos, ela se vê
um ser separado da mãe, então ela constitui o seu eu, e aí ela continua se desenvolvendo até que ela entende a importância da atuação, da ação dela naquele ambiente coletivo, quanto que ele impacta no ambiente, quanto que as ações dela impactam no outro também. E aí, então, ela percebe a importância de se relacionar, de se comunicar com o outro, né? O quanto que cada ação dela pode favorecer ou não as relações que ela está estabelecendo na escola. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando algumas emoções, porque a gente tem um material que a gente chama de qualidade de vida, que é um material que trabalha com personagens, é bastante lúdico, e ele vai do infantil até o final do Fundamental 1, dessa maneira, o trabalho. Cada personagem, cada personagem, cada ano, né, de escolar, assim, está muito atrelado às etapas do desenvolvimento infantil, cognitivo e emocional. Então, por exemplo, para as crianças de 5 anos, né, do pré-2, tem o personagem do lobo, e ele trabalha a questão do medo, porque é nessa idade aí, por volta dos 4, 5, às vezes até os 6 anos, o medo ainda é muito presente, né? A criança tem medo do escuro, medo do lobo, medo de barulhos que ela não conhece, às vezes na hora de dormir, o barulhinho do relógio gera medo, gera insegurança. E aí esse personagem traz essa emoção de uma maneira lúdica, com uma fala muito próxima à fala da criança, né? Com vocabulário, uma maneira de se comunicar mesmo, muito próxima à realidade das crianças. E isso faz com que ela se identifique com a história que ela está ouvindo, se identifique com a situação que a gente conta, e abre, então, espaço para que ela se comunique, para que ela diga como ela se sente, se ela já sentiu aquilo, se foi na mesma situação, se não foi, como é que aquele personagem fez para lidar com essa emoção, como é que ela fez, ou como ela poderia ter feito, enfim, a gente começa, então, a abrir essa conversa, a abrir essa discussão, né, junto com os alunos. Acaba que esse trabalho de qualidade de vida, ele acontece uma vez por semana, nesse momento em que a gente trabalha o personagem, trabalha a história e uma emoção específica, né, que pode ser a raiva, pode ser tristeza, alegria, o medo, mas esse é um momento de disparador dessa emoção, porque o trabalho das competências socioemocionais é feito todos os dias, em todas as atividades, quando a criança aprende a esperar a vez, quando a criança aprende a pedir ajuda, quando ela consegue perceber que o outro precisa de ajuda e se oferece para ajudar, quando ela consegue sair de uma situação problema, no primeiro dia de aula, com a chegada de um irmão, de um amigo novo na turma, enfim. Na educação infantil tem milhões, são infinitas as possibilidades da gente trabalhar na prática essas competências socioemocionais. Cecília, deixa eu só tirar uma dúvida de uma família que perguntou como os livros são trabalhados, né? Tanto os livros do projeto quanto os livros de qualidade de vida, né? O MOP, ele tem esse olhar mesmo para estar sempre estimulando para a literatura, o foco na literatura, na leitura, enfim. Não se forma bons leitores sem a leitura, né? Sem ler. Isso não só como exemplo da escola, né? As famílias precisam também ler para os seus filhos, né? Esse movimento, ele precisa ser feito em casa também. Na verdade, o livro, ele vai provocar discussões, né? Então, quando você conta a história, por exemplo, do João Pé de Feijão, a criança vai fazer perguntas e a professora também vai fazer outras perguntas sobre o livro. Aí você colocou, por meio do desenho, o desenho pode ser até a primeira atividade, ou não, né? De repente, eles se interessam tanto pelaquela história, e naquele momento eles querem ver o grão de feijão. A gente desce, vai lá na cozinha, tia, você pode me dar um pouco de grão de feijão? E a gente vai olhar como é que é o grão de feijão aqui na frente das crianças, ou não, poderia ser o desenho da história. Então, a gente vai e volta na história várias vezes e também vai trabalhar com outros livros de apoio que vão focar naquele trabalho que está sendo desenvolvido. Por exemplo, no pré-2, o João Pé de Feijão, ele veio para trazer
o solo, a importância do solo, da agricultura, né? Porque o João plantou um feijão que cresceu, o feijão é um alimento, valorizar a agricultura familiar. Então, trouxe um pouco disso. No caso de qualidade de vida também. Um capítulo da história é contado a cada semana e sempre tem alguma atividade que é desenvolvida. Por exemplo, tem uma foto aí de uma aluna nossa, que já está no primeiro ano, ela está aí com o uniforme do Pré-2, abraçada na Mel. Mel é a personagem de qualidade de vida da Pré-Escola 2, e nas aventuras da Mel, ela tem muitas características de criança de Pré-2. Por exemplo, não gosta de emprestar, então, quando ela perde um jogo, ela leva o jogo embora. Que é bem característica da criança do Pré-2, né, que não gosta de perder quando joga com os amigos. Então, aí a gente vai provocar discussões sobre aquele momento. Tem um bebezinho chorando aqui em casa, viu, gente? É porque eu estou de licença maternidade. Meu marido está aqui se desdobrando para poder dar reunião. Desculpem. Acho que nem precisa pedir desculpa, porque todo mundo se identifica com isso já. Então, é isso que a Jana falou. Acho que só para complementar a sua fala, Jana, e esse trabalho que a Jana falou, a gente vai falar um pouco mais sobre esse trabalho que a gente desenvolve no MOP, mas vocês vão reparar que não existe, a gente não trabalha com uma metodologia fechada, como a gente trabalha com projetos e com essa investigação, com esse protagonismo da criança. É isso, então a gente pode fazer um desenho, a gente pode ir ver o pé de feijão, a gente pode plantar um pé de feijão, a gente pode chamar a equipe da Ecobec, que a gente vai explicar depois, para a gente pesquisar um pouco o que tem dentro dessa semente, enfim, muita coisa pode surgir, e a gente pode trabalhar muitos conceitos matemáticos, de biologia, das relações, em qualquer uma dessas possibilidades. A gente vai, acho que, falar mais sobre isso, e aí talvez faça mais sentido ao longo da nossa fala. Só para terminar aqui essa parte das emoções, Luana, se você puder passar o próximo, por favor. Obrigada. Então, quando a gente trabalha essas competências socioemocionais, quando a gente faz com que a criança se aproprie das suas emoções, se fortaleça emocionalmente, reconheça a emoção do outro e consiga lidar melhor também com a emoção do outro, a gente, então, desenvolve uma pessoa com habilidades de vida importantes, né? Habilidades imprescindíveis para a vida, que são pessoas mais colaborativas, mais produtivas, criativas, capazes de controlar as suas emoções, né? Com um pensamento crítico bem elaborado, com capacidade de comunicação, e aí quando a gente fala de comunicação, a gente está falando da oralidade, mas também está falando da escuta, né? Como é importante a gente trabalhar essa escuta. A gente selecionou aqui um pensamento do Piaget, eu acredito que muita gente já tenha ouvido falar, né? Piaget é um pensador muito importante para quem trabalha com educação. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. E acho que isso fala muito do MOP, né? Da gente, o tempo inteiro, provocar na criança essa vontade de descoberta, de investigação, de não ficar simplesmente repetindo e reproduzindo aquilo que já está ali pronto, né? A gente não oferece nada pronto para eles, eles constroem e aprendem a todo momento, tanto na questão das emoções, quanto nas questões pedagógicas, né? na construção das relações. Para finalizar essa parte das emoções, que depois a gente vai entrar mais nas questões pedagógicas, eu vou falar um pouquinho aqui uma frase que eu acho que eu que cheguei no MOP há um ano, vai fazer um ano ainda, percebo isso na prática, que o MOP acredita muito que educar vai além do cognitivo, vai além do pedagógico, educar é formar pessoas, formar gente, e é uma tarefa muito grande, né? A gente precisa disso, trabalhar alinhado à família, os profissionais bem alinhados também a esse olhar. E o primeiro passo para que a gente forme adultos capazes de contribuir para o coletivo é formando pessoas capazes de lidar com as suas próprias emoções e, consequentemente, com a emoção do outro. Vou pedir para a Luana passar o próximo slide, aí a Jana vai continuar e a gente vai ainda entrar agora nas questões mais pedagógicas, né, Jana?
Então, a Cecília, ela falou de um dos pilares da escola, né? Uma das crenças da escola enquanto educação, e eu trago 2 outros pilares, que é a aprendizagem significativa e excelência acadêmica, né? Não existe para a gente um aprendizado sem ter significado. Né? A criança, ela só absorve aquele conhecimento se para ela tiver significado. Então, não sei se todos que estão aqui já visitaram a escola, as escolas, né, que a gente está falando das 2 unidades, a Educação a Tijuca e o Itanhangá, mas se vocês conhecerem, vocês vão entender que até os espaços são pensados na criança viver experiências, por exemplo, o espaço gastronômico, para que ela concretize aquele conhecimento. Então, vou citar um exemplo. Isso que eu sou do tempo que não existia o espaço gastronômico e a gente já fazia isso na sala de aula com fogareiro, enfim, era uma loucura, mas era bem divertido a forma como a criança entendia, e aí hoje a gente tem um espaço, então fica mais rico ainda, né? Entendia como acontecia esse aprendizado. Então, antes da gente falar sobre algum conteúdo, a gente experimenta. Tá? E esse conteúdo, a ideia é que cada conteúdo vivido e experimentado, é lógico que é uma escola que acredita nessa construção desse conhecimento, e aí a gente está falando de vários pais novos, alguns com certeza ouviram que o MOP é uma escola construtivista, né? Não, a gente não segue uma única linha, né? Acreditamos na construção do conhecimento, estudamos Piaget, sim, Vygotsky, mas também outros autores que influenciaram e que tiveram ideias incríveis sobre educação. Por exemplo, a Maria Montessori, que está aí, a curiosidade é o impulso para aprender. Então, a gente traz um pouco do que para a gente é uma aprendizagem significativa. Falando de educação e primeiro ano, não posso deixar de falar sobre o brincar, né? Toda brincadeira, toda atividade que é promovida pela escola, gente, ela tem um pano de fundo, que é a intencionalidade pedagógica. É aquilo que a gente quer. Então, quando eu falo de aprendizagem significativa, eu falo dessa intencionalidade pedagógica. Vou para o espaço gastronômico para trabalhar um bolo, mas o que eu quero com esse bolo? Né? Que noções, que conhecimentos a criança vai adquirir ao preparar esse bolo? Então, essa intencionalidade consiste em quê? Na organização das propostas do professor para promover essas experiências que vão permitir à criança conhecer a si, ao outro e a compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a pesquisa científica. Então, falar de aprendizagem significativa quer dizer que a gente está aqui, o MOP é uma escola que é inquieta, está sempre pensando e repensando nos seus alunos, naquilo que a gente pode trazer de novo para as crianças. Então, vocês estão vendo aí uma foto que ela é o retrato final de um projeto. É a Mostra MOP, essa foto que as crianças estão aí, todas vestidas de indígenas, né? Esse foi a Mostra MOP, que é o nosso evento de culminância, que normalmente acontece no mês de outubro, por volta do dia 20, por aí, 20 e pouco de outubro, normalmente é assim. Ano passado foi especificamente dia 20. É uma turma de primeiro ano, essa que está aí retratada. Ano passado, como eu falei para vocês, o nosso projeto era Que País é Esse? Então, o primeiro ano se aprofundou muito nos estudos sobre a vida dos indígenas, a floresta, como os indígenas se relacionam com a natureza e o quanto que a gente precisa aprender com isso. E na apresentação da Mostra MOP, não é simplesmente uma apresentação de dança. Ali vocês vão ver materiais de artes integradas que a gente produz com as crianças, materiais de estudo, de pesquisa, e a dança, ela é mobilizadora, né? Ela vai mobilizar toda a comunidade escolar para aquilo que a gente quer que vocês prestem atenção. Né? O Brasil, ano passado, foi o ano das 100 linguagens, segundo a Unesco, e a gente é parceiro da Unesco, então a gente segue muitos conceitos e estudos da Unesco para trabalhar com as crianças.
E ano passado a gente trabalhou as 100 linguagens indígenas do mundo, só que grande parte delas está no Brasil, né? E a gente não sabe disso. E como a gente vai valorizar a cultura que é do nosso povo, né? Do povo brasileiro, a cultura indígena, como se a gente não conhece? Como a gente vai valorizar o indígena se a gente nem sabe como esses indígenas pintam a sua face? A gente vê através dos anos, e eu mesma fui aluna de uma escola super tradicional, e que saía no dia do índio, dia 19 de abril, com aqueles 2 tracinhos no rosto, né? E aquela tirinha com a peninha. E ali a gente estudou como os indígenas brasileiros fazem os seus cocares, para que eles fazem as pinturas de corpo, né? Então, o aprofundamento desse estudo que a gente faz com as crianças, e eram crianças de primeiro ano, 6, 7 anos, serve porque a gente só vai valorizar aquilo que a gente conhece. Então, a gente preserva e valoriza quando a gente conhece. Então, o objetivo do projeto é estudo, aprofundamento, pesquisa, provocar essa criança a perguntar. A gente leva menos respostas e provoca com que eles busquem respostas, façam perguntas, né? Desenvolvam o pensamento crítico. Ao lado tem um retorno, eu vi aí no chat que tem uma família preocupada, né? Como é que vocês vão trabalhar o retorno às aulas? Na verdade, a gente já está trabalhando, viu? O MOP está trabalhando com os 2, o ensino híbrido, né? Os 2 modelos. Tem criança que ainda não voltou, algumas porque não podem, outras porque a família ainda não está segura, e alguns já retornaram. Estamos trabalhando com distanciamento de 1,5 metro para o ensino fundamental, 2 metros para a educação infantil, seguindo todos os protocolos, e enfim. Então, a escola, ela vem se preparando já há muito tempo para esse retorno, e ali é uma foto de uma turma de primeiro ano, onde a enfermeira Eli, nossa querida enfermeira da Unidade Tijuca, está trabalhando com as crianças os protocolos de segurança, né? Então, ela conversando com eles estão até de máscara, porque a partir do pré-2 no MOP a gente estimulou as famílias a enviar as crianças com máscaras. Então, ela está fazendo todo o trabalho de protocolos com eles. Então, só para vocês entenderem um pouco dessa rotina. Pode passar. Oi, Jana, só uma coisa, eu acho que ela está perguntando também sobre 2021, então acho importante a gente dizer, assim, na verdade, tudo depende de como estarão as coisas em 2021, se a gente tiver na mesma, né, assim, ainda sem vacina que a gente imagina que esteja sem vacina no início do ano, a intenção é voltar no formato que a gente está agora também, né, com a possibilidade do híbrido, para quem se sentir confortável, mas também com a divisão de grupos, com as máscaras, a gente tem que seguir os protocolos de segurança de saúde. Não é isso? Acho que só para esclarecer, assim, a gente não pode dizer que voltaremos em 2021 como éramos no início de 2020, porque tem uma coisa muito maior do que a gente que impossibilita isso. E quem sabe os pesquisadores conseguem a vacina e a gente consegue voltar com todo mundo, né? A esperança, assim, quem sabe. Acho importante dizer que, assim, independente disso, a gente na educação infantil, né, o primeiro ano não, mas até o pré-2, a gente está conseguindo atender a todos os alunos todos os dias, né? A gente está fazendo essa separação de grupos presencialmente, então a gente tem espaços na escola que a gente consegue dividir, por exemplo, a turma do pré-2 da manhã, ela vai ter o grupo A e B que vai à aula ao mesmo tempo, mas fica o grupo A num espaço, o grupo B no outro. A gente organizou a equipe pedagógica para que dê conta dos 2 grupos. Então, a gente também entende que para as famílias de educação infantil é difícil, né? Uma semana em casa, uma semana na escola, por uma questão de adaptação, por uma questão de trabalho, né? De ritmo das famílias. Então, a gente conseguiu acomodar dessa maneira. A partir do primeiro ano, né? Do Fundamental 1 em diante, atualmente o rodízio é semanal. Mas a gente está tendo que aprender a viver um dia de cada vez, sem fazer planos tão longos, tão distantes, porque o momento pede isso, mas eu posso garantir que o acolhimento, o afeto,
a troca, as relações estão acontecendo da mesma forma. É impressionante como as crianças desenvolveram resiliência e essa habilidade de adaptação, né, assim, nesse período. Natália, a gente entende, nunca se pensou numa educação infantil de forma remota, né? A gente, inclusive, achava que não ia dar certo, mas a gente tem tido bons retornos das famílias. É lógico que cada família está vivendo, todo mundo está na pandemia, mas cada família está vivendo a pandemia de uma forma diferente, né? Com suas questões familiares, de trabalho, enfim. E por isso a gente está trabalhando dessa forma, mas mesmo assim tem famílias que nem retornaram para a educação infantil presencial, né? Porque não podem ou porque não se sentem ainda seguras e estão aguardando aí uma segurança maior, enfim, a gente deixou bem à vontade, a gente continua trabalhando com os dois modelos, tem câmeras em todas as salas, mas a partir do primeiro ano, a gente fica com uma semana remoto, uma semana presencial, grupo A e grupo B, tá? Então, do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, a gente vem mesclando com esse modelo. Espero que no próximo ano a gente consiga voltar em peso, né? Quem sabe a vacina aparece. Sou eu, desculpa. Vou falar um pouquinho do trabalho interdisciplinar. Como a Jana falou que a gente trabalha com projeto, com investigação, a gente trabalha também com essa interdisciplinaridade. O que seria isso, né? Porque todas as áreas da escola, todos os momentos da escola, eles conversam com esse projeto. Então, por exemplo, nessa foto aí, o tema do projeto era solo, não é isso, Jana? E a equipe da Ecobé, a gente tem uma parceria com a Ecobé. A Ecobé é uma equipe, são biólogos, né, que trazem a experiência concreta da biologia, né, da ciência. Então, desde animais, assim, de coisas ligadas ao meio ambiente, até experiências mesmo, né, que acabam trabalhando física, química, mas dentro do universo dessa primeira infância. Então, por exemplo, na atividade que vocês estão vendo aí, que tem o piso laranja, né, que tem uma criança caminhando numas caixas, são tipos de solos diferentes em que eles puderam experimentar com o corpo. A gente sabe que na primeira infância o corpo ainda é uma voz muito importante, né? Ainda é quase que, dependendo da faixa etária, é a voz principal da criança. Então, nada melhor do que eles sentirem com esse corpo, eles estão indo com o pé, mas tem sempre a liberdade de botar a mão, de experimentar, de testar essa textura, né? E aí tem a questão da pesquisa. Então, numa outra aula, eles vão pesquisar os tipos de solo, né? E por que tem um tipo de solo numa região que chove mais, que chove menos. Então, a gente vai inserindo conceitos de matemática, de português, de história, de geografia dentro do projeto. E só para dar uma palavrinha, Cecília, assim, para quem que esse grupo ainda não conhece o MOA, pode ser até que tenha um grupo que tenha visitado a escola e conheça o trabalho, né? Esse espaço que está mostrando o menino caminhando pelos diferentes tipos de solo é o espaço Motrix. O que é a Motrix, né? A Motrix é a educação psicomotora. Então, todos os professores da Motrix, eles são professores de educação física com especialização em psicomotricidade, como todos os professores do Laboratório Ecobé são biólogos. Então, são os professores especialistas que vão complementar as atividades do projeto dentro de suas especialidades, né? Só para ilustrar, porque eu já sou a velhinha da Tijuca, né? Estou há 30 anos no MOP. O MOP ele foi pioneiro em educação psicomotora no bairro da Tijuca, isso lá em 1990 e pouco. O MOP criou uma escola de psicomotricidade, onde atendia alunos da nossa escola, a gente ia de ônibus, né, para esse espaço, com as crianças, 2 vezes por semana, da educação infantil. E eles também atendiam crianças de fora, crianças com necessidades psicomotoras, algumas escolas, enfim. E aí, com o sonho da Regina em ampliar a escola, ela transformou a escola de psicomotricidade em o ensino fundamental 2, que é na Marquês de Valência, ali pertinho, né?
E aí a Motrix passou a ser só interna, a gente só trabalha com os alunos do MOP hoje, com o mesmo conceito, com esse conceito de conhecimento desse corpo no espaço, no respeito desse corpo, nessas vivências, dessas experimentações. Normalmente a aula da Motrix, ela tem duração de 1 hora, são 2 vezes por semana, do maternal ao primeiro ano, que é a fase do maior desenvolvimento motor, onde a criança precisa de maior estimulação para esse corpo, como a Cecília bem mencionou, né? Então, o espaço Motrix, ele nessa... Jana, seu microfone fechou. Fechou agora. Você falou no espaço Motrix... A gente divide a proposta em 3 etapas. O primeiro momento, onde acontecem as atividades dirigidas pelo professor especialista. O segundo momento, que é um momento de... a criança constrói circuitos psicomotores, e aí o professor direciona o objeto, né? Às vezes são estofados, às vezes cordas, às vezes bambolê, às vezes bolas com bambolês, enfim. Eles vão trabalhar em equipe, e nesse momento o professor, tanto o especialista quanto as professoras da turma, ficam mais na observação, onde elas vão observar qual é a relação das crianças, aquela criança que se isola e brinca mais sozinha, não consegue compartilhar brinquedos, aqueles que constroem juntos, e nesse momento a gente vai trabalhar essas relações, vai fazer um trabalho que é de competência socioemocional, né? Por isso o trabalho é interdisciplinar, né? Tem tudo junto e conectado. E o momento final, que é a volta à calma, né? Porque as crianças ficam muito ativas, então eles fazem um momento de repouso, às vezes eles deitam um do lado do outro, passam uma bola em cima, só para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica. Além de outras atividades que são também de fundamentais para a estimulação, mas que têm o tempo de duração diferenciado. Pré-escola 2, música, literatura infantil, laboratório de ciências, tem duração de meia hora. Já para o primeiro ano, a atividade tem duração de 1 hora. E acontece 1 vez por semana, tá? E o primeiro ano, ele passa a ter artes plásticas com um professor especialista, porque na educação infantil a arte é todos os dias, né? Então, eu não tenho professor especialista, porque a própria professora da turma vai trabalhar todos esses conceitos de arte, de experimentação, de criatividade nas suas aulas. E é muito, só um parênteses, que é uma coisa também que acho que é um diferencial do MOP, é essa aula de literatura, né? Porque a gente tem, claro, que contação de história todos os dias, com a professora de sala, mas a aula de literatura é um livro que também complementa o projeto, mas é um livro que é contado de uma maneira mais teatralizada, e que a professora que tem todo um movimento corporal também, as expressões faciais, então, assim, desenvolve muito mais áreas, né? Não é só uma história, né, contada em roda. Existe o corpo, existe a interação, as emoções, pela entonação da voz, as emoções são mais intensificadas ou não. Então, eu, particularmente, eu nunca tinha visto uma escola de educação infantil com literatura infantil e acho isso o máximo. Então, assim, esse trabalho interdisciplinar é isso, né? Esse projeto, como a gente falou, ele norteia o trabalho, mas ele tem várias raízes, né? Que às vezes a gente está trabalhando, por exemplo, os rios, né? A gente, ano passado, teve uma turma que trabalhou o Rio São Francisco. E aí as crianças quiseram pesquisar sobre quem trabalhava no Rio, o que fazia, onde trabalhava. E aí descobriu-se, nessa pesquisa, que foi uma pesquisa levantada pelas crianças, que foi o caminho que essa pesquisa chegou, né? Percorreu. Também foi um caminho totalmente autoral daquele grupo, né, pelas crianças, e chegou-se a um artista, como é que é o nome dele, Jana? Me ajuda, Pezão? Não. Beto Pezão. Beto Pezão, que é um artista lá do Nordeste, que ele representa o povo nordestino e que, por característica, né, como o nome diz, todos têm um pé grande. Então, eles acabaram descobrindo esse artista, estudaram a história de vida do artista, as artes dele. Então, como que um projeto que falava de Rio chegou, no final das contas, num artista nordestino, enfim. Então, é isso, assim, a gente tem esse tema disparador, mas que ele não limita a pesquisa, que ele não limita as ações, né? Assim, a criança continua sendo protagonista e livre para
permear os espaços que ela descobrir nessa pesquisa toda. Pode passar, Luana, por favor. Desculpa, vamos deixar só... Luana, volta lá para eu ler a Rubem Alves. Vou tentar pequenininho aqui. Escola que são asas não amam pássaros engaiolados. O que eles amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso eles não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves é um pensador também poético, né, como vocês podem ver, e eu acho que essa citação representa muito o MOP, né? A gente, lá no MOP não tem gaiola, né? Então eles podem voar livremente pelos espaços e pela aprendizagem. Para quem não visitou o MOP, quando você falou, né, isso, eu me lembrei. Às vezes, você, visitando a escola, você vê a criança se direcionando de pré-escola 2, de primeiro ano, a coordenação, para fazer alguma queixa, né? Eles vão lá para reclamar que o baldinho está quebrado da área de recreação, que a turma que brincou não soube cuidar. Então, isso, eles são muito estimulados mesmo, sabe? Para fazer as reivindicações e também para receber a crítica dos seus colegas, né? De colegas de outra turma que não gostaram de chegar, às vezes, numa casinha de bonecas e tá a casinha de bonecas cheia de areia. Enfim, então, é um espaço que a gente abre para isso. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. A gente colocou um textinho aí, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Quem consegue me dizer sobre o que é esse texto? Será que alguém tem ideia do que seja, que pode ser? Enfim. Ninguém consegue? Ontem teve uma mãe que falou assim, eu acho que está embaçado, Janaína, não estou conseguindo ler direito. A ideia é o seguinte. Se vocês quiserem. Pensem que tem uma estrutura esse texto. Aí está a dica. Ninguém se arrisca. Algumas mães ontem se arriscaram. Ninguém? Bom, gente, essa é uma receita de pastel em polonês. Por que eu trouxe essa receita em polonês? Isso aí, Jaqueline, é uma receita. Dá para a gente saber porque tem uma estrutura, né? A não ser quem saiba falar polonês, eu não sei se tem alguma família aí que sabe o idioma, mas pela estrutura do texto, sugere uma receita, né? Tem ali falando de quilo, certo? Tem as quantidades, enfim. Tem até uma palavrinha que lembra cebola, pode ser que seja. Enfim, a gente trouxe esse texto para provocar vocês a pensar numa criança quando se depara com o mundo letrado. É assim que ela vê, parece que está embaçado. Né? Mas alguma coisa fez a gente pensar sobre o que é. Né? E aí algumas famílias colocaram aí a resposta que é uma receita e acertaram, uma receita de pastel polonês. Ela está sugerindo, na verdade, uma receita porque a gente tem um conhecimento que vai além desse conhecimento das letras e das palavras, certo? Porque o conhecimento, essa leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra. Então, quando a criança chega a uma classe de alfabetização, né, e a gente está aqui com essas duas séries, pré-2 e primeiro ano, porque a gente considera a alfabetização, na verdade, um processo que começou lá no berçário, né? Vou lembrar algumas coisinhas que retratam isso. Quem lembra de ver o filhinho lá pequenininho do maternal fazendo as famosas garatujas, né? Ou as famosas bolinhas, as células? E nesse desenho cheio de células, eles faziam aqueles rabisquinhos no alto. Quem lembra disso? Vocês lembram? Por que a criança fazia aquele rabisquinho que lembra um eletrocardiograma? Qual era o objetivo disso? Por que a criança escrevia aquilo, né? E às vezes até por cima do nome que a professora colocou, né? Ou que vocês colocaram no papel. O que sugere isso?
Na verdade, a criança na primeira infância, ela aprende por esquemas motores, né? Pela imitação. Então, ali ela estava fazendo a imitação da escrita cursiva, né? De um adulto. Né? Copiando a professora, copiando a família. E aí, ela começa a fazer outras representações. Pode passar, Luana, por favor? Luana? Obrigada. Ela começa a fazer outras representações, né? Ela começa a trazer símbolos, bolinha, pauzinho, às vezes a letra do nome com uma bolinha e um pauzinho do lado. Ela vai tentando representar essa escrita, né? Sem muito ainda saber o que significa, né? Ela ainda não faz relação com som, ela não faz ligação, né, com fonemas. Ela simplesmente está copiando o adulto que, de vez em quando, escreve na frente dela. E é muito importante isso, né? Ter o adulto como escriba, né? Como aquela pessoa que escreve na frente dela, porque é o modelo. Bom, quando a criança faz essa relação, lá na primeira infância, né? Ela está vivendo uma fase muito importante do processo de alfabetização, que é, na verdade, a hipótese pré-silábica, que é quando ainda não faz essa relação com o som, né? E aí, aos pouquinhos, ela vai conseguindo, através de várias estimulações, não só na escola, mas também em casa, músicas, cantigas, poesias, né? Quando a gente rima, família gosta muito de brincar, rimando com o final, né? Meu filho se chama Gael, né? Então, Gael rima com papel, rima com pastel, enfim. Então, nessas brincadeiras, a criança consegue perceber o som final, percebe o som inicial, e aí ela começa a entender que cada som da sílaba representa uma letra. E aí ela começa a usar as letras do nome dela, porque ela começa a entender que para se escrever precisa usar letra, porque já conhece o seu nome, né? Que é o primeiro contato da criança com a escrita, é o nome dela, que é a identidade, uma representação muito forte. Então, ela faz essa relação do som da sílaba, por exemplo, se ela quiser escrever macaco, ela põe o nome Gael, vamos lá, o G, o A e o G de novo. Macaco, ou escreveu macaco, né? Apesar de ainda não estar de uma forma que todo mundo possa compreender. E a gente começa a falar isso para as crianças também. Você quer escrever de uma forma que todo mundo possa compreender, né? Porque a gente valoriza essa escrita espontânea, porque é nessa escrita espontânea que a criança pensa sobre a escrita. A criança, ela só evolui no processo de leitura e escrita, e ela só vai ser um bom leitor e bom escritor se ela compreender e valorizar a escrita. Então, quando a gente dá modelos prontos, ou seja, a gente dita, por exemplo, escreve, quer escrever macaco? Vamos lá, M-A-C-A-C-O, escreveu macaco. Aquilo para a criança não tem muito significado, ela só replicou, né? A criança conhece muitas letras porque vive aí no teclado, nos jogos, no computador. Ela só repetiu o que você escreveu. É um mero repetidor. Ela não pensou sobre a escrita. Quando ela bota 3 letrinhas para representar macaco, ela pensou sobre a escrita. Né? Então, cada vez mais a escola vai estimulando a criança a pensar sobre a escrita para que ela se aproxime da escrita convencional, que é aquela que todo mundo quer que ela escreva. Mas, Janaína, como que vocês fazem isso? Aí vocês estão vendo aí que eu escrevi num círculo ambiente alfabetizador. O que tem dentro desse ambiente alfabetizador? Muitas coisas. A gente vai ter materiais para que a criança tenha acesso a leituras e a escritas. Então, vai ter poesia, vai ter hora da contação, vão ter livros, vão ter receitas, vão ter parlendas. Opa, aí tem até um exemplo. Eu coloquei uma foto de uma criança lendo uma parlenda, ela é uma criança do pré-2, tá? Foi na Mostra MOP, uma vivência que a gente fez com as famílias na Mostra MOP do ano passado. O pré-2 estava num projeto falando sobre o Nordeste, estudaram muito o Nordeste, pesquisaram, e aí a gente estava trabalhando as parlendas e a menina do pré-2 estava lendo uma parlenda.
muita coisa fica na memória, né? Porque a gente vai trabalhando a parlenda, a gente vai cantando, a gente vai brincando, e é através dessa memória, ela resgata a primeira leitura dela, que é a leitura do todo, né? Quando a criança está lá no berçário, e aí a gente lá na escola, a gente fica tudo feliz. Aprendeu a ler MOP! Que eles olham a palavrinha MOP e falam, MOP, MOP aqui, MOP no uniforme da coordenadora. Eles apontam e falam MOP, MOP, MOP. Na verdade, eles estão fazendo a leitura do desenho da palavra, né? Que é a primeira leitura mesmo. Eu tenho certeza que eles já conhecem muitas palavras que são do universo familiar. Por exemplo, os objetos que vocês costumam usar sempre, sabão em pó, o shampoo, que é o mesmo sempre, vamos lá, alguma coisa, algum restaurante que vocês costumam ir. Então, essa leitura do todo, eles vão fazendo, e com essa leitura, com esses modelos, ele vai ajudar eles a pensar sobre as novas palavras. Então, essa escrita como processo de aprendizagem que provoca a criança a pensar sobre, é que faz ela evoluir. Então, eu trouxe a literatura aí do lado, que é uma parte também importante para a gente. A professora de literatura está contando histórias, aí as crianças estão todas deitadas, ela está contando história com objetos. Depois que ela finaliza, a Cecília falou muito bem isso, elas vão trazer muita dramatização, a vivência dessa história. Quando ela finaliza, ela mostra de onde saiu aquela história que ela contou. Então, ela mostra o livro, ela lê o título do livro para as crianças, e esses materiais, eles ficam em acesso na sala de aula, para que a criança use também como modelo quando ela quiser pensar sobre a escrita de uma outra palavra que ainda não esteja no universo dela. Então, eu lancei aí uma frase da Emília Ferreiro, que fala, uma pesquisadora da alfabetização, que fala muito sobre isso, esse pensar da criança sobre a escrita. A frase é a seguinte: nenhuma criança chega à escola ignorando totalmente a língua escrita. Elas não aprendem porque veem e escutam, ou porque têm lápis à disposição, e sim porque trabalham cognitivamente com o que o meio lhes oferece. Então é isso, a gente vai criar esse meio, esse ambiente alfabetizador, e também vamos estimular vocês a fazer parte disso, né? A contação de história em casa também é fundamental, ter o pai e a mãe como modelo, mesmo depois que eles já estiverem dominando a leitura no primeiro ano, e leem vários livros, eles precisam ter a família e o professor como leitores para aprender a entonação, a fazer uma pergunta, a fazer uma frase exclamativa. Pode passar, Luana. Eu trouxe para vocês um modelinho de uma escrita espontânea que eu acabei de citar, falei do macaco. A gente escreve com eles, logo quando lança o projeto, por exemplo, esse era um projeto dos animais, tá? Então, cada criança fez a lista dos seus animais. Lógico que na escrita espontânea. Mas depois a professora vai selecionar, junto com a turma, os animais mais votados e vai fazer a lista da turma. Essas são palavras estáveis, são palavras de referência. Essas palavras eles vão ter na sala, eles vão registrar no caderno de vocabulário, eles vão criar frases com essas palavras, que pode ser num projeto de animais, nome de animais, num projeto de família, palavra vovô, vovó, papai, mamãe, primo, prima, aquilo que a criança tiver interesse. As palavras, elas vão ser estáveis, sim, a gente vai ter algumas que são fixas, mas, como o projeto é vivo, vão surgir outras palavras que as crianças vão ter interesse em escrever, tá? Então, essa foi uma escrita espontânea, mas a gente também faz o registro das palavras estáveis. Essas palavras também podem sair de textos, de poesias e do livro do projeto, tá bom? Tudo que estiver acontecendo no projeto. Para que essa palavra modelo é importante? Para a criança usar para pensar. Por exemplo, ela pode vir e procurar. Como que escreve macaco? Aí a gente fala assim, bom, a gente tem ali uma lista de nomes. Olha, a primeira lista da turma é a lista do nome da turma, né? Inclusive o nome da professora, tem que estar lá. Qual será o nome que a gente tem na nossa lista que pode ajudar a gente pensar e escrever sobre macaco? Aí eles vão lá olhar. Aí, tia, Mariana pode ajudar a gente a escrever sobre macaco.
Aí a gente está trabalhando esse pensar sobre essa escrita que a criança tem o desejo. Então, é dessa forma que a gente vai estimular as crianças, de forma gradativa, a chegar próximo da escrita convencional. Sair dessa escrita espontânea, que vocês estão vendo aí de modelo, até a escrita convencional. Refletindo e se confrontando. Porque a gente tem um grupo, né? E no grupo as crianças dão opinião também. Falam sobre essa escrita. E assim, analisando, a gente vai ter melhores autores, melhores escritores e melhores leitores, tá? Pode passar. Outro pilar da escola é o protagonismo e a mobilização. No protagonismo e na mobilização, o que a gente fala sobre isso? Bom, ainda sobre projetos, tá vendo? Como é que o projeto, quantas atividades vão surgir? Essa foto pequena que tem as crianças de branco, né, que são o uniforme do primeiro ano, eles estão aí na sala do LETS, que é, como eu falei, Laboratório de Educação e Tecnologia. Foi a primeira aula do LETS deles desse ano. Eles tiveram uma aula de literatura na sala do LETS, e a professora contou a história de um oikos, que é um oikos de um animal. É a história do João de Barro. Então, cada criança confeccionou a sua casa do João de Barro. E, enfim, embaixo tem uma foto da Mostra MOP da Pré-Escola 2, do ano passado. Como eu falei, eles trouxeram o Nordeste, né? Um estudo sobre o Nordeste. E eles estavam representando aí os nordestinos, que essa turminha específica, que voltava para o Nordeste quando chovia, porque a gente contou uma história, que é Severino Faz Chover. É a história de um menino que solta uma pipa e manda para o céu o desejo dele de chover e ver a terra dele florir novamente. Então, quando a gente conta essa história do projeto deles do ano passado, essa turminha, ela representou a volta para o Nordeste, né? O Nordeste que é do sonho, o Nordeste com agricultura, com flores, florido, sem seca. E o que eles estavam mobilizando aí? A nossa comunidade escolar, pais, professores e outros funcionários, a pensar na importância sobre a água. Então, na Mostra MOP, além da dança, dessa experiência incrível de literatura com música, de arte integrada, os pais também viveram experiências com os filhos nas salas de aula. E ao lado é uma turma de primeiro ano, numa aula a campo, inclusive a gente botou uma frase aí do Freinet, o Freinet chama de aula passeio, que fala que a experiência pessoal é o primeiro passo para a pesquisa científica. Ou seja, a criança ela precisa viver, experimentar para despertar essa curiosidade e ir buscar maiores conhecimentos. E não existe um conhecimento maior do que ela entender que ela não aprende só na escola. O aprendizado ele está também fora dos muros da escola. Então, quando a gente leva a criança para a aula campo, e no MOP é a partir da pré-escola 1, e cada trimestre a gente tem uma vivência, tem uma aula campo, vivenciando aquele projeto, a gente vai trabalhar algumas experiências e, às vezes, a gente mobiliza algumas pessoas. Essa turminha do primeiro ano encontrou alguns turistas lá fazendo piquenique, sabe? E aí eles provocaram eles. Vocês trouxeram um saquinho para levar o lixo embora? Né? Então, é importante a criança criar essa consciência de preservação do planeta. Então, essa é uma questão muito forte da nossa escola. Pode passar, Lu. Agora eu vou deixar aí vocês com a Cecília para ela falar mais ou menos como é que funciona a estrutura de horários da escola. Bom, o MOP a criança pode ter escolaridade tanto de manhã quanto à tarde, né? Para a escolaridade de manhã, o pré-2 é de 8 ao meio-dia, e o primeiro ano seria de 7h30 às 12h30. Depois isso seria o parcial manhã, né? Então, a escolaridade seria isso, aí depois eles almoçam, e à tarde, de meio-dia às 15h30, tem o Smart. O Smart inclui o almoço, e é uma vivência toda em inglês, que depois a Cristiane vai falar um pouquinho sobre esse trabalho do inglês aqui para vocês. É uma vivência em inglês. Então, já na hora do almoço, já começa a
as crianças a falarem só em inglês, a se comunicarem, né, umas com as outras também. É bem bacana porque insere a língua no cotidiano, né? Não é como um curso de inglês, assim, é uma vivência das práticas, assim. E depois do Smart, então, de 15h30 às 17h30, é o integral, que no pré-2 tem as atividades pedagógicas de estimulação, né? Às vezes fazer o dever de casa, porque o pré-2 tem dever de casa alguns dias na semana, e aí às 15h30 acabaria. E para quem tem a escolaridade à tarde, começa com o integral às 8 horas para o pré-2 e para o primeiro ano, vai até às 10 da manhã. Às 10 da manhã começa o Smart, tanto para o pré-2 quanto para o primeiro ano, e depois acaba 1h30, que é quando começa a escolaridade. Então, também no Smart, para quem vai ter a escolaridade à tarde, está incluído o almoço, né? Esse momento do almoço, essa vivência. E aí, depois de 1h30 às 17h30 para o pré-2, a escolaridade, e de 1h da tarde até 18 horas para quem é do primeiro ano. Então, se vocês repararem, a carga horária do pré-2 e do primeiro ano é diferente. O primeiro ano tem 1h a mais de aula em relação ao pré-2, né? Porque o primeiro ano já entra no Fundamental 1, é a primeira série do Fundamental 1. Pode passar, Luana, por favor. Agora a Cristiane vai apresentar para vocês um pouquinho do trabalho de inglês que o MOP realiza, e eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, Cecília. Bom, meu nome é Cristiane, boa noite a todos. Eu sou consultora, uma das consultoras e sócias da Troika. Como vocês ouviram na palestra de abertura da direção, é a empresa responsável, né, junto com o MOP, por desenvolver um projeto aí para o próximo ano, para que as crianças realmente vivenciem o inglês, né? A gente pode passar, assim, para o próximo, Luana? Aqui a gente tem alguns dos conceitos, eu vou ser bastante breve nas minhas explicações aqui, porque como a ideia é ter um projeto que esteja alinhado com tudo que o MOP faz, nada mais certo, né, que ter também de trabalhar uma outra língua, né, trabalhar a língua inglesa a partir destes conceitos, né? Então, na verdade, o que eu vou falar aqui, como vocês vão ver, vai estar muito alinhado com o que a Janaína e a Cecília já colocaram, né? Quando a gente pensa, né, que o desenvolvimento dessa criança, ele não é apenas cognitivo, porque muitas vezes a gente pensa, vamos aprender uma outra língua, é simplesmente, né, uma lista de palavras, verbos, e aqui a gente está dizendo que o cuidado com as crianças vai além desse aprendizado, né, de simplesmente palavras ou estruturas, porque a gente quer também que essa criança se desenvolva emocionalmente e socialmente. Até porque falando de uma outra língua, né, o aprendizado de uma outra língua serve para nos comunicarmos. Então, a gente precisa estar atento a esses outros aspectos, né? Pensando nas habilidades linguísticas, quando a gente fala, né, nesse final, né, os anos finais aí de educação infantil e os anos iniciais do fundamental, existe todo um trabalho, todo um cuidado para o desenvolvimento das habilidades linguísticas, né? A gente fala de 4 habilidades, então a oralidade, que faz parte, né, as habilidades linguísticas, aí a gente está pensando no speaking, que é a produção oral, e o listening, que é a compreensão oral, são habilidades trabalhadas desde o primeiro dia de aula, em diferentes situações, em diferentes contextos. Sempre muito importante enfatizar que há sempre um contexto, então nada é trabalhado de maneira aleatória, né, de maneira solta, conforme as crianças vão se desenvolvendo, a gente vai trazendo outras habilidades, como habilidades de leitura e, né, futuramente, habilidade de escrita, né? Para os menores, né, a habilidade de escrita, na verdade, é trabalhada a partir de projetos e trabalhos artísticos, né? Sempre pensando que é uma forma de registrar o que foi aprendido, né? A gente tem um exemplo, se puder passar, por favor, para o próximo. A gente tem um exemplo do material que vai ser utilizado aqui com o pré-2.
que é o material da National Geographic Learning. Então, é um material que foi desenhado, né, pensando nas características das crianças da educação infantil, pensando nessa primeira infância, né, e é um material que trabalha a língua a partir de músicas, né, são as songs. E essas músicas, elas trazem todo um conteúdo também cultural, então não é simplesmente uma música que foi inventada, né, que foi feita só para um propósito linguístico, é uma música que ela já existe, né, em diferentes culturas, e ela é trazida para a aula de inglês para que a gente possa trabalhar determinados vocabulários, né, uma área lexical que a gente queira desenvolver, estruturas, né, e fazer com que, a partir disso, a criança também possa produzir, né, no final ali de um tempo, ela busca aquela música e ela é capaz de fazer modificações sendo autora, né, de uma música ali que vai fazer sentido para ela também, né. Aí, se a gente puder continuar. Aqui, pensando, né, na evolução dessas crianças, como eu falei, o desenvolvimento de competências comunicativas e habilidades linguísticas, esse desenvolvimento, ele vai acompanhando o desenvolvimento da criança também. Então, quando a gente pensa na criança do primeiro ano, a gente já consegue fazer com que as habilidades, né, elas vão sendo mais desenvolvidas, e eu consigo colocar leitura, eu consigo colocar o início ali da escrita de maneira que não atrapalhe em nenhum momento, né, todo aquele processo muito bacana que a Janaína explicou para a gente, né, de alfabetização. Então, isso corre em paralelo e em nenhum momento essa criança vai confundir, né, não há nenhum prejuízo para ela, né. Aí a gente tem um exemplo no próximo slide do material que é utilizado para o primeiro ano. Então, é uma outra série, também da National Geographic Learning, mas é uma outra série que já é pensada para os anos de fundamental, né, que é o Our World. E aqui a gente tem um exemplo, né, das capas dos livros e da plataforma que também é utilizada tanto em aula, né, com a mediação da professora, quanto pelos alunos em casa, né, é uma coisa muito bacana, porque são jogos, tem todo aquele conceito de gamificação que entra para que o aprendizado da língua seja, de fato, né, prazeroso e nada solto, né, como eu falei, tem tudo, sempre um contexto pensado, adequado para a faixa etária e adequado para o que está sendo trabalhado. Na sequência, a gente vai ver alguns exemplos para o horário estendido do SMART, né? Então, aqui, qual que é a proposta para o pré-2? Que todo o trabalho seja a partir de livros de leituras originais em inglês. Então, a gente não tem um outro material didático que vai ser explorado, né? Porque não é aquela ideia, né, de todas as crianças sentadas, quietinhas, né? Completando exercício no livro, completando atividade no livro. Não é isso, né? Isso já está superado, né? A gente está pensando como essa criança, ela é, sim, produtora, né, de conhecimento. A partir da leitura desses livros, a gente consegue ampliar o repertório da criança. E no próximo a gente tem um exemplo que eu acho muito legal, se a gente puder passar. Talvez, né, algumas pessoas conheçam The Very Hungry Caterpillar, em português é a lagarta comilona, se eu não me engano, e aqui a gente consegue trabalhar tanto aspectos linguísticos da aula de inglês, porque eu consigo falar, né, de animais de jardim, os bugs, né, consigo fazer descrição, por exemplo, né, se é big or small, a cor daquele animal, e eu consigo entrar num trabalho interdisciplinar, né, que também já foi muito bem apresentado, com a área de ciências, porque existe todo um ciclo, né, da lagarta que se transforma em borboleta, e como que a gente entende, né, como que isso acontece, e são conceitos científicos, claro, apropriados, adequados
para serem trabalhados com as crianças em inglês. Então, é a forma que a gente tem de mostrar que a língua, na verdade, ela é a ferramenta, né, o meio que a gente vai utilizar para chegar em outras áreas do conhecimento, né? Então, a gente não está estudando a língua, a gente, na verdade, busca outras formas de se comunicar, outras formas de se colocar, né? E depois a gente tem um exemplo, se a gente puder passar, do primeiro ano, a gente mantém, né, os projetos, essas atividades lúdicas e esses jogos pedagógicos ainda têm uma importância bastante grande, né, para as crianças, e como eu falei, existe todo um trabalho aí de outras áreas do conhecimento, porque não faz sentido a gente restringir o ensino da língua, né, simplesmente aquelas atividades de inglês, né, e o exemplo que a gente tem no próximo slide são crianças, né, primeiro ano, pensando, um desses projetos fazer um mapeamento, claro, de maneira simples, adequado a essa faixa etária, mas fazer um mapeamento ali do local, né, aí isso vai ser discutido depois com a turma e com the teacher, né, que pode ser da escola, pode ser da vizinhança ali, da onde cada criança mora, né, e isso a gente vai novamente conversando com outras áreas do conhecimento, né, isso está na área de geografia, mas a gente vai trabalhar com esse projeto, com todo o vocabulário, como que a gente descreve os lugares, como que eu dou direções, né, eu indico direções de forma simples, claro, mas em inglês. Então, é mostrar que a língua ela está sendo utilizada dentro de um contexto, que essa língua, essa comunicação, ela tem um propósito, essa língua faz sentido para a criança, né? Então, um dia que essa criança viaja e talvez ela olha um mapa, ela é capaz, né, tanto de ler o mapa, né, aí falando de letramentos, formas de letramentos diversas, né, e ela é capaz de ler esse mapa e ela é capaz também de se comunicar, né. Acho que aqui a gente acabou. Voltamos com você, Jana? Comigo. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Cecília. Para explicar também, continuando até um pouquinho desse trabalho do Smart, a gente, dentro desse horário, as crianças têm as atividades físicas, né? Então, a gente tem natação, judô, futsal. Pode passar, Luana, por favor. Futsal, e aí tem dança, né? Não, pode voltar um. Só é importante a gente frisar que essas atividades, elas estão... A natação, no caso da Tijuca, por exemplo, ela acontece numa academia de natação que tem muito próximo ao colégio. Fica um quarteirão, as crianças vão de van, voltam de van, vai uma equipe do colégio acompanhando, eles tomam banho, já chegam de volta da aula de banho tomado, com essa equipe o tempo inteiro presente no percurso e lá durante a atividade. E todas essas aulas, né, como a gente exemplificou aqui, do judô, do futebol, da dança, elas acontecem a partir também da procura. Então, às vezes, esse ano, por exemplo, em uma das unidades, o judô não foi uma atividade muito procurada, então não teve em uma unidade, na outra teve. Então, também está atrelado ao público, né, a quantidade de crianças. E essas atividades acontecem dentro do horário do Smart, né? Acho que eu não comentei aqui sobre o Integrado Primeiro Ano. No Integrado Primeiro Ano, acontece um reforço também dessas atividades de alfabetização, do dever de casa. A gente usa esse período pós-Smart para as atividades mais pedagógicas de reforço, ou então de estimulação, né, quando não é necessário um reforço. Pode passar, Luana. Desculpa. E a ideia também do conceito do Smart é a criança ter essa imersão em inglês. Então, os esportes, eles acontecem com comandos em inglês, né? Então, o professor do futsal, ele vai dar as regras do jogo, a proposta durante esse horário do Smart que a gente citou aqui, que a Cristiane bem explicou,
todas as atividades da escola são em inglês. Então, tudo que a criança vivencia dentro do espaço é em inglês. Isso é muito bom, porque como ela falou, né? Sai dessa coisa do livro, a gente dá significado a essa língua, contextualiza ela no cotidiano da criança. E aí, fala ou você fala, Jana, esse último? Bom, pessoal, então aí está o nosso núcleo psicopedagógico, né? A Cris não está aqui nesse espaço, porque ela pertence a uma empresa parceira, a Troika, né? Vocês foram apresentados lá na reunião com a direção. Esse é o núcleo da escola. Então, na unidade de Itanhangá, Adriana Couto, a coordenadora pedagógica, Cecília, que vocês estão aqui presentes, orientadora educacional do turno da manhã, e Renata Maciel, orientadora educacional do turno da tarde. Já na unidade Tijuca, está Isabel e eu, porque eu estou de licença maternidade, eu só volto em final de janeiro, né? E aí eu fui convidada para participar aí, para que vocês pudessem me conhecer. A Isabel, que é orientadora educacional do Itanhangá, ela está me substituindo nesse momento. Caroline Azer e Cláudia Salib são as orientadoras da Tijuca. A orientação educacional, ela pega desde o maternal até o 5º ano. Então, elas têm mesmo essa visão mesmo da criança nessa base, né? Então, elas levam também um pouquinho dessas crianças, como elas estão, para a coordenação do 2º ao 5º ano, porque, na verdade, comigo e com a Adriana Couto, né, a gente acompanha as crianças do berçário 2 até o 1º ano, até concluir esse processo de alfabetização, tá? Acho que é bacana essa apresentação, né, já na vertical, porque a criança tem uma referência base, assim, por todo esse percurso. E o orientador, ele leva o histórico dessa criança, né? Às vezes acompanhou desde aquela adaptação difícil lá no maternal, enfim, e vai com esse histórico da criança. A gente vai abrir esse espaço agora, a gente já avançou muito no horário, a gente sabe disso, mas como vocês são pais que não conhecem a escola, a gente quer deixar aí um espaço para perguntas, tanto em inglês quanto pedagógica. Tem uma até que eu não respondi, foi sobre alunos com necessidades educacionais especiais. Eu vou deixar esse espaço para a Cecília, que a orientação educacional dirige mais esse... O MAP é uma escola inclusiva, genuinamente falando, a gente tem um trabalho com muito cuidado, de muita excelência. A gente tem uma parceria com os profissionais que acompanham essa criança, com os especialistas. Então, se necessário, for preciso uma mediação, né, adaptação curricular, a gente analisa cada caso junto com a equipe multidisciplinar que acompanha a criança, para ver as necessidades e as adaptações pedagógicas, enfim, as necessidades para o desenvolvimento pleno, né, para que essa criança alcance o potencial dela. A gente, por conta disso, a gente também precisa cuidar né, a gente tem muito cuidado com essa relação também de número de alunos, então a gente tenta colocar um aluno por turma, para que a gente consiga fazer, como é um trabalho muito personalizado, para que a gente consiga fazer ele de maneira eficiente, que não seja só um lugar onde a criança passe o dia, né, mas que seja um lugar que, de fato, ela se desenvolva. Isso é feito muito naturalmente, então as crianças do grupo abraçam, eu costumo dizer que todo mundo cresce com essa experiência, né, não, a gente pensa muito na criança inclusiva, que está sendo incluída no grupo, mas não, o grupo todo ganha com isso, então a gente realmente valoriza muito esse trabalho. Não sei se eu te respondi, Natália, sobre acessibilidade, teria que ver qual seria essa acessibilidade, né? Mas sim, assim, no Itanhangá, por exemplo, a escola tem rampas, né? Não sei exatamente. Sobre isso que eu ia falar. Dependendo da dificuldade, por exemplo, se for uma criança cadeirante, realmente a gente tem uma dificuldade na Tijuca, por ser um prédio mais antigo, né? Que não foi pensado quando foi construído em 1990 para 91, né? Então, naquela época, ninguém falava sobre isso, e eu fiz parte aí, vi essa construção. A gente já pesquisou diversos
arquitetos já pensaram em projetos, mas realmente nem rampas, porque ficariam muito íngremes. Então, quando tem alguma criança que procura o MOP pela cultura da escola, por gostar da proposta, a gente indica a unidade Itanhangá, porque lá, como é uma unidade mais nova, já foi pensada com uma acessibilidade para cadeiras. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que qualquer coisa também pode mandar um e-mail para a Secretaria do Colégio, lá eles encaminham o e-mail para a gente está à disposição de vocês. Se quiserem conhecer o espaço físico agora é possível, né? Já está tendo visitação. Vai ser um prazer. Até para atendimentos individualizados, alguns casos que a família veja necessidade, a gente está aqui para ajudar. E às vezes atendimento para quem não se sente ainda confortável de ir até a escola, a gente também está fazendo atendimentos online. A gente agenda isso, um meeting e conversa. A Luana colocou aqui os e-mails da secretaria. Obrigada, Luana. Se vocês quiserem... E dúvidas também sobre valores, tudo, tem que procurar realmente a secretaria, não é com o núcleo pedagógico, a gente vai ajudar nas outras dúvidas, né? Mas em relação a valores, então tem o Alan, que é o gerente da Tijuca, e tem o Domingos, que é o gerente do Itanhangá, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, enfim, e a gente deixa aqui esse carinho e a disponibilidade para qualquer dúvida. Obrigada, boa noite.